boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo mais um Talkinização para vocês. Assunto de hoje necessário, gente. Vamos falar sobre mercado de capitais, como funciona, quais são as oportunidades aí, tanto para empresas como para investidores. Para isso, gente, trouxe um cara que eu já presenciei uma grande aula dele sobre o mercado de capitais, Vitor Xu Yen. Acho que eu falei certo o sobrenome. Head de estruturação aí da LIC. Vitor, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Flávia. Tudo bem? Um grande prazer estar aqui nesse Talkinização. Bom ter você aqui. Mas para começar, se apresenta para o pessoal que não te conhece. Quem é você? Fala um pouquinho da tua trajetória aí no mercado e qual que é a sua atribuição na LIC também, para o pessoal conhecer. Bom, eu entrei aqui na LIC há pouco tempo, né? Eu sou o novo Head de estruturação da LIC e dentro aqui da nossa nova figura, né? Eu vou ser o responsável por estruturar os novos ativos que vão ser distribuídos aí na nossa plataforma, né? Então, falando um pouco da minha experiência, eu sempre estive aí em gestoras independentes, né? Sempre nesse papel de estruturação de FDICs, CRIs, CRAs, debêntures financeiras. E mais recentemente eu estive na Fitch Ratings, né, fazendo a classificação desses instrumentos, né, desses valores mobiliários. Então, sempre estive aqui no mesmo círculo. Legal. Você é formado em o quê? Em economia? Em contabilidade. Contabilidade. Pela USP. Legal. E aí se envolveu com esse mercado e acabou se apaixonando, com certeza, né? Com certeza. Na verdade, uma coisa engraçada, né? Quando eu estava na faculdade, eu tinha certeza que eu não queria trabalhar com crédito. E agora eu amo, né, fazer isso. Então, coisas da vida. Coisas da vida, você falou isso. Eu fiquei lembrando, falei, cara, é verdade, né? Porque quando a gente é mais novo, tudo, daí a gente cria várias coisas na cabeça. Ah, eu não quero trabalhar com isso, eu quero ser isso, quero fazer aquilo. E daí a vida vai levando a gente, às vezes, por outros caminhos e para lugares que a gente acaba se apaixonando. Isso acontece, isso é bom. Mas, Vitor, de forma mais geral, eu queria que você explicasse, antes da gente entrar em detalhes, o que é mercado de capitais, como funciona, quem participa do mercado de capitais, qual que é a importância do mercado para a economia? Bom, que uma definição simples, né, do que seria o mercado de capitais, ele seria como se fosse a outra face do mercado privado, né? Então, se a gente puxar aqui um pouco do lado de equity, né, que é a questão mais de sociedade empresarial, né, ser acionista, é como a gente tem dois lados, né, a gente tem o mercado privado, que eu tenho um empreendedor, que ele é dono de 100% da companhia, né, ele tem naturalmente a liberalidade de vender a participação dele, de vender a empresa para uma outra pessoa de forma privada. E como que seria esse desenho no mercado de capitais? Ele seria a bolsa, né? Então você tem uma empresa que tem uma distribuição, né, das suas cotas de forma pública, né, principalmente por meio do IPO. Então o mercado de capitais é esse outro lado, né? E a gente pode fazer a mesma analogia também para o mercado de crédito. Então eu poderia, por exemplo, né, te dar um crédito, você, Flávia, né? Isso seria uma negociação privada. E da mesma forma, o crédito também pode ser negociado no mercado de capitais, né? De forma pública, né? Então a gente tem as debêntures, as cotas de fundo, notas comerciais, enfim, qualquer instrumento dentro da regulação da CVM pode ser ofertado de forma pública, né? E aí é onde entra o mercado de capitais. Sim, até você falou de crédito, então já vou aproveitar e perguntar para você o que é, né, um crédito, para que serve um crédito, tanto na perspectiva de pessoa quanto na perspectiva de empresa. Bom, então o crédito, ele é uma ferramenta, né, primeiro de tudo, ele é uma ferramenta financeira, né, que tanto empresas como pessoas podem ter acesso de diversas formas, e o objetivo, independente de quem está tomando, é sempre de casar fluxos de caixa, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na pessoa física, se eu quisesse comprar um carro e eu não tenho fluxo de caixa para poder fazer essa compra, qual que é a minha alternativa, né? Eu posso buscar um financiamento e ao invés de eu ter um desembolso único no momento da compra, eu posso fazer esse pagamento de forma parcelada, né? E sendo uma pessoa organizada, né, idealmente eu faria com que os pagamentos que eu devo para fazer esse financiamento, eles sejam de valores, né, que encaixam dentro do meu salário, por exemplo, né? Ou seja, eu estou casando o fluxo de caixa que eu tenho que desembolsar para pagar as parcelas com, né, a minha receita, o meu salário, né? Então esse seria um exemplo mais prático aí de um crédito para uma pessoa física, né? E para a pessoa jurídica, se eu
pegar um exemplo de um lojista, por exemplo, o lojista precisa vender, né? Ele tem como negócio a venda de produtos. E para ele poder vender o produto, ele naturalmente precisa ter. E para ter esse produto, ele precisa comprar, né? Então, o lojista, ele tem um fluxo de caixa negativo no momento que ele compra e ele vai receber lá na frente. Um dos produtos financeiros que existem para a pessoa jurídica seria a antecipação. Então, se eu tenho a expectativa de vender, eu tenho um contrato para eu vender de uma venda futura, eu posso antecipar esse crédito para eu monetizar esse dinheiro que eu teria lá no futuro para hoje, e assim eu consigo então comprar minha matéria-prima, comprar o produto que eu pretendo vender lá na frente. Você falou em antecipação, né, dívida também, por exemplo. Como que as taxas e rentabilidade são pensadas para cada caso? Quando a gente está falando de um crédito, né, eu gosto de usar uma ideia de que a taxa de juros corre para frente, né? Então você sabe o valor que você está tomando hoje e cada dia que você está com esse dinheiro, né, que você pegou esse dinheiro emprestado, os juros ele vai acumulando. E quando a gente está falando de uma antecipação, eu gosto de dizer que os juros correm para trás, ou seja, você sabe qual que é o valor futuro desse crédito, né? E para você transformar este valor futuro no valor presente, você usa uma taxa de desconto, né? Então por isso que eu gosto de usar esse termo de a taxa correr para trás. Né? São os dois principais jeitos de pensar em crédito. E em que momento uma opção faz sentido e em outro momento a outra opção faz mais sentido? Como entender isso? Acho que isso tem muito a ver com o que você, o devedor tem disponível, né? Então, se você não tem nenhum ativo, se você já não tem nenhum ativo que vai vencer lá na frente, você não tem como antecipar, né? Você precisa ter algo no futuro para você trazer a valor presente. E se você não tem esse ativo que você já tem a previsão de receber, você precisa de um crédito, né? Você precisa criar, né, esse fluxo de caixa futuro, presente, né? Para você ir pagando ao longo do tempo. A questão que eu falei, né, desse pensamento, como que é a rentabilidade pensada para cada caso. Como que define essa taxa de rentabilidade? No final do dia, quem está emprestando, quem está fornecendo esse serviço financeiro, né, se a gente fizer uma analogia com qualquer outro negócio, a comercialização de qualquer outro produto, né, você tem o seu custo do seu produto, você tem a sua margem e você tem outros tipos de despesas, né? Perdas, por exemplo, se você tem um supermercado, eventualmente você vai ter uma perda por vencimento dos produtos, eventualmente por roubo do produto. E a gente tem que ter essa mesma cabeça quando a gente está falando de crédito, né? Então, os bancos, por exemplo, que estão prestando esse serviço financeiro, eles têm um custo de capital. Então, isso entra no custo da transação. O banco também tem uma série de sistemas, serviços que ele precisa usar durante a concessão do crédito, né, como análise de risco, serviços de consulta ao Serasa, por exemplo, se for um crédito com garantia, a marcação da garantia no Detran, né, se for um carro, por exemplo, e no final do dia ele tem também as perdas, né, só que nesse caso a perda se traduz na inadimplência, né, então numa frase simples seria quais são os riscos que estão atrelados a essa transação, quanto maior o risco, a taxa naturalmente ela também precisa ser maior para compensar essas despesas, né, se a gente for usar a mesma analogia. Precisa ser mais atraente, né, no caso. Mas a pessoa Exatamente. tem que estar mais disposta também a se expor ao risco. E o que são direitos creditórios, Vitor? Quais são alguns dos principais instrumentos de crédito que a gente tem hoje em dia? E também eu queria saber para que eles servem. Perfeito. Então, o direito creditório, ele é um ativo, né? Da mesma forma que dinheiro é um ativo, um carro é um ativo, uma casa é um ativo. Mas o direito creditório, a gente pode tomar eles de forma bastante literal. É um direito de receber um crédito. E isso pode ser representado de várias formas, né? Uma duplicata é um direito creditório que vem da comercialização, né? Que vem de uma nota fiscal, né? Se a gente for passar para uma coisa mais prática. Uma cédula de crédito bancário também é um direito creditório. É um documento que dispõe ali regras de um empréstimo e que gera um direito de recebimento para o credor. Então, esses acho que são os mais comuns, né? Até pensando aqui na plataforma da LIC, né? As CCBs duplicatas, mas existem diversos outros tipos de direitos creditórios, como contrato de prestação de serviço, contrato de compra e venda,
E no final, a definição geral de um direito creditório é isso, é qualquer documento ou qualquer relação que definem o direito de receber um crédito, né, de receber no futuro. Legal, legal. Melhor definição, né? Porque já tá escrito ali, direito creditório. Então é a melhor definição. E como que você define a questão do lastro? O que é lastro para você? O lastro, ele tem muito a ver com a origem, né? Então são os documentos, as evidências que comprovam a existência do direito creditório, né? Então, puxando aqui os exemplos que eu já dei, quando a gente está falando de uma CCB, a CCB ela não tem ou ela é o seu próprio lastro, né? Um documento que define todas as regras. A duplicata, ela não existe sozinha. A duplicata, ela precisa de uma transação comercial, né? Então, quando a gente está falando, trazendo aqui para o mundo da LIC, né, o token, ele pode ter como lastro uma duplicata, mas a duplicata precisa ter como lastro uma transação comercial. Muitas vezes, né, o mais comum é ela ser representada por uma nota fiscal. A nota fiscal é o que dá existência, né, é o que é a razão de existência de uma duplicata. Quando a gente fala na questão de pagamentos, a gente tem aqui na LIC, né, muitos investidores já viram várias ofertas de tokens, uns que têm pagamento único, outros que têm pagamento para receber mensal, enfim. Como que funciona essa decisão de pagamento? Quais são as vantagens e também as desvantagens para quem está investindo nesse tipo de token? Perfeito. Então, olhando a plataforma da LIC, a gente tem recebíveis que são pagos de forma super rápida, né, em 1 mês, 2 meses, e usualmente em um pagamento, né? Isso é o que a gente poderia definir aqui como um pagamento bullet. É um único pagamento no vencimento do direito creditório. E a gente tem também alguns outros direitos creditórios que são representados por CCB, né, que tem ali um prazo de até 12 meses e tem os pagamentos mensais, né, que são as dívidas, de fato, né, financiamentos. O benefício, né, ou a parte boa, a parte ruim para o investidor vai depender um pouco do que é o perfil, né, do que ele está buscando, né? Então, para dar um exemplo simples aqui, se você quer um investimento com uma alta liquidez, né, você poderia, por exemplo, investir nesses recebíveis de mais curto prazo, porque você rapidamente vai ter o seu dinheiro de volta. Mas, se você está pensando em algo de um pouco mais longo prazo, às vezes pode fazer sentido você comprar um recebível hoje com uma taxa pré-fixada que vai, né, ser rentabilizada ao longo de 12, 24 meses, eventualmente. E aí, num cenário onde, por exemplo, o CDI está caindo, então, hoje é dia 21, né, ontem o Banco Central reduziu a Selic, né? Então, nesse caso, se você já comprou um recebível com uma taxa pré-fixada mais alta, você está tendo uma melhoria do seu custo de capital, né? Uma eficiência financeira maior. Então, de novo, existem coisas boas e coisas ruins, né, de cada tipo, e o investidor precisa fazer essa análise, né, do que ele está buscando. Entender, né? Eu acho que é super importante, antes de qualquer investimento que a gente vai fazer, a gente entender o nosso perfil de investidor, o quanto você pode, né, alocar no investimento, qual prazo faz sentido para você, como você falou aqui, tem que ver aqui, para você faz mais sentido alguma coisa de curto prazo, de longo prazo, você pode deixar o teu dinheiro travado, né, numa oferta mais de longo prazo. Eu acho que realmente o investidor tem que fazer essa análise antes. Mas como que funciona essa decisão, né, pelo pagamento e tudo mais? A decisão, ele, no final do dia, depende muito da negociação, né? Então, a gente estava falando de lastro até no assunto anterior. A escolha por um ou por outro, ele vai depender muito da disponibilidade, né? Então, se você tem uma duplicata e essa duplicata ela já tem a sua data de vencimento definida, a hora que a gente tokeniza, não tem como a gente mudar isso, né? Porque é uma característica intrínseca do recebível. Quando a gente está falando de uma CCB ou de um crédito com parcelas fixas, isso também depende da negociação no momento da originação do direito creditório, né? Do recebível. E quando a gente disponibiliza esses ativos da plataforma, o token ele reflete essas características originais. E aí, para dar um exemplo de o que seria alternativa a isso, né, a gente pode trazer, então, o TDIC. Né? O TDIC, ele não representa um único direito creditório, ele representa uma carteira, né? Isso permite que você, né, você estruture um outro título, né, que de certa forma deriva dessa carteira e você, dentro de algumas limitações naturalmente, né, inclusive dependendo das características da carteira, você consegue mudar um pouco, personalizar, né, as características desse outro título. Então existem esses dois lados.
E, Vitor, quando a gente fala, né, de investimento em crédito, vem muito a questão de securitização. A gente vai até fazer um dos temas futuros aí do nosso podcast, de podcast, a gente vai falar, né, sobre securitização. Mas eu queria que você resumisse o que é, para que serve, como funciona. Então, vamos lá, securitização nada mais é do que você empacotar, você consolidar vários recebíveis num único instrumento, né? Então, no caso do TD, que são diversas duplicatas, notas comerciais, enfim, diversos recebíveis que você coloca num único investimento e você emite, então, um token que representa esse conjunto de ativos, né? O meu trabalho aqui, né, a parte de estruturação, também tem a ver com definir quais são as condições desse outro investimento, né, desse token que representa essa carteira de ativos. Né? E por que a gente faz isso? Né? Então, para o investidor, existe uma série de benefícios. Um deles a gente já comentou aqui, que é a customização do fluxo de caixa. Você transforma vários fluxos de caixa em um outro com mais flexibilidade. Né? Você pode ter de diversos formatos aí. E quando a gente está falando para o emissor, é uma forma dele tirar o risco dele próprio, do originador, né, e fazer com que o risco caia sobre a carteira, né, sobre o portfólio especificamente. Muitas vezes o risco do portfólio pode acabar até sendo menor do que da própria companhia, né, por uma série de fatores, pulverização de devedores, então ali, ao invés de você ter um nome sendo o risco de crédito, você tem vários, né, e às vezes você tem outras formas de diversificação, diversificação geográfica, de setor, indústria, enfim, tem uma série de benefícios. Eu queria só que você me explicasse, citasse um exemplo, assim, do papel da securitizadora, para ficar um pouco mais claro. Perfeito. Então, o papel da securitizadora é organizar esse agrupamento de recebíveis. Cesta de recebíveis. E garantir essa cesta, exatamente. Essa cesta de recebíveis e garantir aos investidores que tudo que está descrito ali na securitização, nos documentos da securitização, né, esteja sendo cumprido. Né? Então, a securitizadora ela tem um papel fiduciário de garantir que tudo que foi combinado previamente entre o investidor e o emissor está sendo seguido. Né? A garantia é a pessoa a quem o investidor pode recorrer, né, para garantir os seus direitos. Tá. E até por isso que a CVM tem um olhar bastante próximo, né, sobre esses agentes. Sim. Por caso das securitizadoras, assim, quais são os principais veículos financeiros para esse processo de captação e investimento? Para as securitizadoras, os veículos mais comuns, né, os instrumentos mais comuns são certificados de recebíveis. Né? Então, a gente tem o CRA, que é o certificado de recebível do agronegócio, o CRI, que é o certificado de recebível imobiliário, e a gente tem um certificado de recebível, que é um instrumento mais novo em relação a esses outros dois, e que, então, ele tira essa limitação de setor. Né, um documento mais abrangente. E tem um outro que é uma debênture financeira, né, que ele consegue também abarcar ativos mais diversos dentro de um mesmo instrumento. E você falou de CVM, né, Vitor? A CVM tem um papel importantíssimo, né? Eu queria que você falasse qual que é o papel realmente da CVM, para as pessoas entenderem um pouco melhor aqui no Brasil, na supervisão e na regulação, né, do mercado de capitais. Isso. No final do dia, o papel da CVM é garantir, com as securitizadoras, com os demais agentes que participam, né, de todo esse mercado, garantir que o investidor ele está recebendo o que foi prometido a ele. Segurança para o investidor. Primeiro, é a segurança para o investidor. Né? Então, a CVM cria todas essas regras para, de certa forma, proteger o investidor, né? Garantir que ele não seja enganado ou que, em geral, o investidor ele conhece menos, né, do que ele está comprando do que o próprio banco, né, porque é natural. Né, quem está estruturando, quem está emitindo esses papéis conhece muito bem do próprio negócio. Né, o investidor, de certa forma, ele precisa, dentro de algumas limitações, descobrir, né, o que está lá dentro, né, e o papel aqui da LIC, do estruturador, dos bancos que estruturam esses papéis, do blockchain, é sempre tentar dar o máximo de informação, né? E a CVM tem esse papel exatamente para garantir que essa transparência, né, está sendo dada para os investidores. Então, qualquer investidor, quando está comprando um valor mobiliário, ele precisa ter certeza, né, que aquilo que está sendo dito para ele é correto, é verdadeiro, né, está seguindo uma série de políticas.
Isso é extremamente importante. Eu vejo essa preocupação realmente com a segurança do investidor necessária, né? Porque se a pessoa quer investir, a pessoa tá muito olhando para rentabilidade, não sei o quê, e ela não acaba prestando atenção em outras questões. Então é importante a CVM estar por trás, garantindo a segurança do investidor. Agora falando em blockchain, tokenização, né? Que é muito o foco da LIC, eu queria saber como que você vê, né, essa questão de blockchain, do processo de tokenização, para contribuir para o mercado de capitais, tanto para empresas como para investidores. Bom, o blockchain ele também é uma ferramenta tecnológica, né? Ela não vai resolver 100% dos problemas do mercado de capital, porque no final a inadimplência independe de tecnologia, né? Está muito ligado ali à capacidade de pagamento, mas a blockchain traz exatamente esse aspecto de transparência, de a possibilidade de você auditar o que está sendo feito, né, dentro de uma transação, dentro de uma securitização, né? Então hoje o mercado de crédito, ele, como o próprio nome diz, ele depende muito da confiança entre os agentes que estão atuando lá dentro, né? E a blockchain, da forma como ela trabalha, da forma como ela é codificada, né, as securitizações podem ser codificadas dentro do blockchain, eles permitem que torna independente, né, mais independente essa confiança entre os agentes, né? Você passa para essa tecnologia, você traz mais segurança. Uma grande parte traz mais segurança. Mais segurança, a blockchain, como tudo que acontece, né? Tudo que é feito através da blockchain fica registrado ali e não é possível você chegar lá e mudar tudo, assim. Então fica registrado, trazendo transparência, trazendo mais segurança para qualquer tipo de operação, né? Até porque, pelo uso de smart contract, isso traz muito mais segurança para as operações, além de que reduz os intermediários. Então, até para o mercado de capitais, talvez seja uma coisa que você ia comentar, traz uma redução de custo, né, para as operações. Então, isso é bom para ambos os lados, né, para o emissor e para o investidor. E no final do dia, essa redução de custo, né, ele também permite que mais pessoas tenham acesso a esse mercado de crédito, e dos dois lados, né, tanto o investidor consegue rentabilidades maiores, como o emissor também consegue baratear o custo de capital. Né? Então é uma relação aí que os dois lados conseguem se beneficiar. Com certeza. E como você vê, né, essa junção aí, essa mudança que está acontecendo para o futuro, envolvendo tokenização, envolvendo mercado de capitais, como que você vê? Bom, eu acho que é muito positivo, né? É mais uma ferramenta que vai trazer mais transparência, mais segurança para o investidor. E o que eu acho mais interessante de todo esse movimento é que não é algo que o mercado está fazendo sozinho, né? Acho que um dos principais líderes aí, né, desse desenvolvimento é o Banco Central e a CVM, por meio aí de seus programas de sandbox e até pela rapidez com que eles estão regulando, né, esses mercados. Então, eu estou há 8 anos, né, nesse mercado de crédito, e nos últimos 2, 3 anos é onde eu estou vendo maior atividade, né, desses agentes. Então, acho que isso é super positivo, né, porque normalmente o mercado tem que fazer do jeito que dá e esperar o regulador depois vir e falar se está certo ou está errado. E nesse caso, acho que é o contrário, né, o regulador, na verdade, que está empurrando todo mundo para mudar, né, como as coisas são feitas. Então, estou bastante animado com essa mudança, né? E, de novo, acho que tokenização, blockchain, ataca muitas das dores que eu tive aí na minha experiência, né? Então, eu estou super animado e estou bastante positivo, né, com as mudanças que estão por vir. É um mercado gigantesco. Eu já comentei aqui, já comentei em todos os lugares, até Citibank, JP Morgan, divulgaram relatórios recentes aí, falando do potencial da tokenização, né, que eles esperam aí um mercado de trilhões de dólares até 2030. Então é uma coisa que não dá para negar, vai acontecer, a gente vai ver economia sendo tokenizada, a gente vai ver realmente a tokenização avançando muito nos próximos anos. Então é uma questão que vocês têm que ficar de olho. Vitor, queria que você fizesse suas considerações finais aí, se você quiser falar como que as pessoas te acompanham o seu trabalho, você faz aí, fala tudo que você tem para falar nas suas considerações finais. Bom, acho que primeiro agradecer, né, o convite, e acho que eles podem continuar acompanhando aí pelo site da LIC, pelas nossas redes sociais, né, e
deixar o canal aberto aqui, né? A gente tem ali as páginas de contato, qualquer dúvida, né, em relação a este e outros assuntos relacionados ao mercado financeiro, a gente está sempre aqui para responder. E acompanhe, então, ali o nosso site, né, com as novas emissões. Estes tokens, na verdade, vão ser o principal fruto aqui do meu trabalho, né? Então, eu espero que vocês gostem, né, dos tokens que virão. Certeza. Eu estou ansiosa já, Vitor. Estou ansiosa para ver o que vem por aí. Afinal, os tokens aí realmente são uma opção aí de você diversificar a tua carteira, uma opção diferente, né? De diversificação aí. E muito boa também. Pessoal, então acompanhe ali que no nosso site, redes sociais, e a gente também tem muito conteúdo sobre mercado de capitais, sobre tokenização, sobre tudo que vocês quiserem saber no descomplique.com.br. Então acompanhem lá, tenho certeza que vocês vão gostar. Semana que vem tem mais podcast para vocês com um super convidado, tenho certeza que vocês vão gostar. Então espero vocês semana que vem. Obrigada, Vitor, novamente. Tchau, tchau. Tchau.